Tranquilo. Ótimo, maravilha, então. Bom, então vocês devem ter observado que eu já coloquei o nosso material de aula 2, né? Então tá aqui, né, a nossa aula 2 de instalações hidráulicas. Tá aqui a aula 2. Ela é ETA e ET. Nós chegamos a falar isso na semana passada. Então, nós vamos falar um pouco hoje de estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. E eu coloquei alguns vídeos que depois dessa introdução que nós vamos dar agora um pouco a respeito de ETA e ET, eu vou dar um tempo para vocês assistirem, né? São vídeos curtos, vídeos institucionais. Tem um vídeo do Telecurso, tem um vídeo da Sabesp e tem um vídeo de outros colegas aí, engenheiros da área, que também são bem ilustrativos, bem interessantes aí para elucidação de dúvidas e também para um ganho aí de conhecimento necessário aí que nós precisamos inicialmente aí nesse começo de curso, antes de nós entrarmos aí propriamente dito na parte da porta da casa para dentro, né? Então, assim, o que é o grande intuito da disciplina que observamos lá no primeiro dia de aula, os conteúdos, nós dividimos a disciplina em duas partes, água fria e esgoto. Primeiro bimestre vamos trabalhar com água fria, segundo bimestre vamos trabalhar com esgoto. Ainda não temos aí as datas de avaliações, enquanto depois eu vou deixar vocês vendo os vídeos. Eu vou questionar aqui a direção para ver se já tem um posicionamento referente às datas, né? Eu gosto sempre de deixá-los avisados das principais datas que nós teremos aqui, principalmente no tocante de avaliações. É extremamente importante essas datas, porque são as datas que vocês têm a obrigação conosco, né, para poder fazer a avaliação de vocês. Vocês já estão fazendo a parte também, eu vi, de desenho de instalações hidráulicas, né? A disciplina de desenho de instalações hidráulicas, ela é um complemento aqui da nossa parte de instalações hidráulicas. E tanto a aula passada quanto a aula de hoje são aulas introdutórias do que nós temos, podemos imaginar, do cavalete para a rua, né? Depois, a partir da semana que vem, entraremos do cavalete para dentro, entrando em consumo de água, dimensionamento de reservatórios e assim sucessivamente, depois dimensionamento das tubulações, entrando a água fria e depois, quando a água ela é utilizada, ela acaba se tornando um efluente, aí entraremos na segunda parte, que é esgoto, né? Depois dessa introdução, depois da primeira parte de água fria, entraremos na parte de esgoto, né? Que são as águas já usadas, entre aspas, né? Após o nosso banho, após a utilização de um vaso sanitário, após a lavagem de roupa, após a lavagem de louça. E aí sim também todo esse caminhamento, né? Esse caminhamento dentro da tubulação até onde vai essa água. E aí temos novamente o gancho, né, para a nossa aula de hoje. Muitas vezes nos parece simples, né? E aí o que vimos no filme da aula passada, né, do vídeo do crescimento desordenado que a cidade de São Paulo teve, a urbanização desordenada, não planejada que a cidade de São Paulo teve. Um questionamento que eu friso, que é extremamente importante naquele vídeo, a água, da onde ela vem e para onde ela vai, né? Então, hoje, né, nós temos aí essas respostas que são as estações de tratamento de água e de esgoto. E aí a água tratada, ela chega na nossa casa, utilizamos essa água, vira esgoto, vai embora para a estação de tratamento de
esgoto, tá? Esse é o ciclo que, no fim das contas, acaba nos interessando para o profissional da área de construção civil. Porém, junto com os demais outros colegas profissionais que existem de outras áreas, químicos, mecânicos, biólogos e assim sucessivamente, essa água ela tem um tratamento tanto para o nosso uso quanto no descarte. A estação de tratamento de esgoto ela trata essa água e o que acontece com essa água? Em alguns casos existem, né, isso a quem gosta do assunto, a se interessar a continuação do estudo de água, saneamento, instalações hidráulicas e assim sucessivamente. Existem até estudos em alguns locais que esse esgoto tratado ele volta para os rios e aí volta também numa forma, um novo ciclo aí para uma estação de tratamento de água para utilização humana novamente. O que vocês vão ver... Sim, quem quer falar? Na verdade, o que acontece? Eu tive alguns acompanhamento a respeito desse trabalho. Geralmente hoje é bem poucos a utilização, né? Eles usam mais como água de reuso para estar lavando a feira, desentupimento de esgoto, e o que sobra joga nos rios novamente, né? Sim, exato. Há a possibilidade de utilização, né? Claro, ainda o Brasil, felizmente, ainda é um país com muitos recursos hídricos, porém, se você pega países aí com poucos recursos hídricos, né? Israel, por exemplo, toda a água, né? Ela é bem-vinda, né? Inclusive a de tratamento de esgoto, ela acaba voltando aí criando-se esse ciclo aí para um tratamento de água e depois um posterior consumo humano, né? Existe aqui em Campinas já é até que bem utilizado água de tratamento de esgoto, acaba jogando-se no rio, e é muito próximo a uma estação de tratamento de água, né? Então Campinas, a gente pode dizer que é uma cidade aí que tem o maior exemplo aí do que acontece nisso hoje. Tenham em mente que é uma possibilidade, tá? Não que seja algo que é feito, que é algo que é engessado. Talvez daqui a alguns anos aí, sim, nas normas aí que regem aí a utilização de água, talvez isso acabe se tornando uma realidade a mais. De todo modo, né, o nosso esgoto ele tem sim que ser tratado, né? Eu não posso jogar um esgoto a céu aberto, eu não posso deixá-lo aí de qualquer modo aí na natureza, porque como vimos aí na aula passada, isso pode ser algo que gere diversas doenças e doenças como bem sabido aí, pode-se diminuir a idade a vida escolar de crianças, pode ter uma alta de mortalidade infantil, pode se diminuir índice de desenvolvimento humano, enfim. Dentro da nossa área de construção civil, nós temos vários desafios, né? Eu não sei se foi para a turma de vocês, mas eu já comentei isso para alguns alunos meus, que assim como vocês, quando eu fiz o meu curso técnico lá no ano 2000, eu tive um professor que falou algo que me deixou muito marcado, né? Ele falou assim: nós temos muitos desafios, né? Muitas coisas para fazer no país, né? São muitos portos, muitos aeroportos, muitas estradas, muitas ferrovias, muitas estações de tratamento de água, muitas estações de tratamento de esgoto, ou seja, ao mesmo tempo que o país é um país extremamente rico, né, em diversos pontos, ele também é um país extremamente pobre em diversos pontos. E a nossa pobreza necessariamente ela não é expressa no financeiro, mas sim naquilo que falta, né? Então realmente faltam muitas coisas. E quando a gente fala em recursos hídricos, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, acabamos observando que é um ponto aí que sim, ainda tem muito a melhorar, muito a ser feito.
Um desses vídeos aí que está aí disponível aí, porque nós vamos vê-los daqui a pouco, ele mostra lá no Nordeste, em Teresina, se eu não me engano, agora eu não lembro se é o vídeo da estação de tratamento de água ou de esgoto, mas ele mostra que são equipamentos de ponta, são equipamentos, recursos de primeira sendo utilizados aí por alguns governos, captados aí em alguns locais do Brasil. E isso é muito bem-vindo, né? A gente tem sempre que ter em mente que também dentro da área de construção civil, um dos maiores parceiros aí que temos, independente da alçada, da esfera ou da ideologia, são os governos, né? Os governos, eles são os maiores patrocinadores de obras, principalmente obras grandes, né? Nas obras que nós chamamos aí de infraestrutura. E as obras hídricas, elas se encaixam perfeitamente nesse tipo de obra. Há alguns anos, né, alguns 4, 5 anos mais ou menos, tivemos uma crise hídrica complicada aqui no estado de São Paulo, né, onde a Sabesp ela teve que arcar com várias obras aí para que não faltassem água, né, para nós, né? E dentre essas obras aí tiveram algumas melhorias nas estações de tratamento de água para que nós conseguíssemos chegar aqui onde nós estamos hoje. Um dos vídeos aí, que é um vídeo institucional da Sabesp, é uma estação de tratamento de água ou de esgoto, também não me recordo, acabei me confundindo, mas que ela é da década de 30, né, em funcionamento até hoje. Então vejam também a importância aí do planejamento, a importância do se pensar no futuro, né? Nós temos que pensar a vida útil das coisas, né? Será que a demanda que temos de utilização de água hoje é a mesma demanda que vai ser para daqui 50 anos, daqui 30 anos? Será que não temos que pensar em alguma coisa já para provisória ou definitiva antes desse tempo, para que não nos falte água no futuro, para que nós tenhamos tratamento de esgoto adequado para toda a população prevista de São Paulo para daqui a alguns anos? Enfim, são todos esses planejamentos que dentro aqui da área de hidráulica estamos vendo, mas não é só em hidráulica que temos que ver, né? Temos que ver dentro das demais disciplinas, dos demais serviços que temos na nossa área de construção civil, né? Seja para o desenvolvimento de uma estrada, seja para um planejamento de uma linha de metrô, para uma linha de trem, seja para a construção de um aeroporto, de um porto, enfim, tudo isso é o tato, né? O feeling, né? Que nós profissionais aí da área de construção civil temos que ter. Eu não reparei se no exercício proposto da aula passada vocês já fizeram. Se já, ótimo, parabéns. Se não, não deixem acumular, tá? Eu estou percebendo aqui que no portal do EAD Box, os demais professores estão colocando diversos materiais, né? Diversos assuntos aí para vocês. Estão deixando disponíveis esses materiais. Então não deixem acumular as atividades, tá? A nossa metodologia de avaliação, ela funciona também com as atividades que são propostas para vocês, né? Como já comentamos aí na nossa primeira aula, o que temos no primeiro bimestre, 80% virá da avaliação escrita e os outros 20% virão dessas atividades intermediárias, né? Então é extremamente importante que vocês façam essas atividades, que vocês deixem em dia o portal aí do EAD Box de vocês. As atividades relacionadas à água fria, elas farão parte da composição da nota do primeiro bimestre. E as atividades relacionadas a esgoto, elas farão parte da composição da nota do segundo bimestre. O nosso primeiro bimestre é água fria e o nosso segundo bimestre esgoto, tá? Não deixem acumular essas atividades, não só da minha disciplina, mas dos demais colegas também, para que depois
chegando lá no final de bimestre, depois lá no final de semestre, lá no mês de junho, vocês não tenham nenhuma pendência, tá? E outro ponto importante também, sempre bom frisar, eu sei que já frisaram muito na cabeça de vocês, mas é extremamente importante que frisemos sempre, é a questão da presença, né? O que é a presença? A presença é a aula, ela é presencial, está sendo presencial à distância. Estou falando com vocês aqui ao vivo, né? Então é extremamente importante que vocês estejam aqui presentes e que vocês mandem sempre a presença de vocês, como vocês vêm fazendo, né? Ao Robson, que está começando aí hoje, Robson, como que eu combino aqui? Estou combinando com todos, né? Em determinado momento da noite, eu falo para vocês, me mandem a presença. Então, você vai mandar nesse mesmo número de WhatsApp que você recebeu o link, que é o meu número, pode salvar aí meu número, né? Meu nome é Rafael. Você vai mandar a sua presença, você vai pôr lá Robson, turma 53, que eu acho que é a sua, né? Unidade Liberdade, presente, tá? Então essa é a presença de vocês que sempre em determinado momento da noite eu peço para que vocês enviem essa presença, tá bom? Não esqueçam de fazer isso, porque a aula sendo à distância presencial conta aquele critério de que para a aprovação você tem que ter a média maior ou igual a 7, né? Que já discutimos na semana passada a média, alguns critérios, e ao menos 75% de presença. Mesmo a aula sendo à distância, a presença acaba contando. Beleza, professor. Bom, então eu vou deixar aqui para vocês, se vocês já estão todos craques aí acessando aí o EAD Box, disseram que sim. Então vamos ver os vídeos aqui que são propostos. Eu deixei 4 vídeos para vocês, 2 de estação de tratamento de água, 2 de estação de tratamento de esgoto. Após ver esses vídeos, mais ou menos leva aí uns 30, 40 minutos, né, todos esses vídeos. Nós voltamos aqui para discutir um pouco as dúvidas que tenham em cima de algum dos vídeos e ler os exercícios propostos de hoje, que nada mais, nada menos é do que o que é estação de tratamento de água e o que é estação de tratamento de esgoto. Tá, a estação de tratamento de água é a estação de tratamento de água. Claro, legal, mas ela tem alguns processos. Estação de tratamento de esgoto é a estação de tratamento de esgoto, a ET. Mas quais são os seus processos, né? Algumas coisas interessantes que existem. São vídeos bem didáticos, bem interessantes. Vamos assisti-los juntos aí, tá? Então vocês podem ir aí nos links aí que tem da plataforma do EAD Box. E aí, no término de assistirmos eles, eu volto aqui a falar para que a gente discuta esses vídeos juntos. Qualquer coisa, só me chamar. Professor, para mim assistir aqui que eu estou pelo celular, vou ter que sair um pouco da sala, eu volto Tudo depois, bem. ok? Tá ok, não tem problema não. Tá conseguindo acessar direitinho aí o EAD Box, certo? Certo, aí eu volto aí. Que hora que vai mais ou menos uns... Ele deve dar uns 40 minutos, dá mais ou menos umas 8h20. Aí é só você pedir para entrar que eu te aceito. Beleza, falou. Atenção. Liane, você que entrou agora, nós estamos, eu propus, né? Você está conseguindo acessar o EAD Box direitinho? Professor, é que eu não entrei agora, eu tinha entrado com a conta do meu filho, aí eu saí. Tá.
Tá, mas eu vi tudo que o senhor explicou. Ah, maravilha, então. Então tudo bem. Bom, obrigada. Beleza. Bom, pessoal, acho que deu aí tempo aí de todos verem aí os vídeos, né? Os 4 vídeos. Enfim, como falado aí anteriormente, são vídeos mais para mostrar a colocação de uma estação de Professor, tratamento de água. Sim. ainda não deu tempo total, não. Então tá, mais um pouco aí de tempo. Mas acho que uns 5, 10 minutos acho que acaba, professor. Beleza. No esgoto. Tranquilo. Verdade, no esgoto também. É que são 4 vídeos, né? Um de 25. Acho que no terceiro ou no quarto. Beleza, professor. beleza. Tô no terceiro. Alô. Bom, e aí, senhores, que estavam terminando aí de ver o vídeo finalizado? Beleza, professor, bora lá. Beleza. Bom, os vídeos, né, completos, né, vocês conseguiram observar, sempre salientando a questão do falado anteriormente. A disciplina instalações hidráulicas, ela vai tratar do cavalete para dentro. Do cavalete para fora, apenas alguns conceitos, como que nós vimos na aula passada, do crescimento desordenado, que isso afeta do fornecimento de água, e a complementação dessa parte externa vista hoje com a estação de tratamento de água e com a estação de tratamento de esgoto. Um breve resumo, comentário aqui, nessa imagem, que é uma das imagens que vemos em um dos vídeos, fazendo o resumo do ciclo de saneamento, né? Aos que continuarem seus estudos, seja de engenharia, de arquitetura, de tecnólogo, de nível superior, vocês terão uma disciplina que se chama saneamento, saneamento básico, saneamento ambiental, e dentro dessa disciplina, que é uma disciplina que você vê antes de se entrar nas instalações prediais, nas instalações hidráulicas, que é o que nós falamos agora da porta, né, do cavalete para dentro, vocês verão muito mais a fundo a questão de recursos hídricos, a questão das fases da água, a questão de onde a água vem, para onde a água vai, e temos aqui nesse quadro, aqui nessa figura ilustrativa, muito bem isso. Então nós temos aqui a água da represa, dos rios, dos lagos, ela vai para a sua estação de tratamento de água, todo aquele processo de
da colocação de cloro, todas as fases que vocês viram aí no vídeo. Depois, por fim, mais cloro ainda e flúor, né, que são um dos sais que faz bem, né, para a nossa saúde. Ele chega à nossa casa, né, nos reservatórios da nossa casa, para consumo, né, está pronto para o consumo, né. Uma das questões que as concessionárias, entre elas a Sabesp, nos garantem é a potabilidade da água até a porta da nossa casa. Isso há legislações, sejam municipais, estaduais e federais, que garantem que temos que ter o recebimento dessa água potável até a porta da nossa casa. Da porta de casa para dentro, a responsabilidade é nossa, tá? Então, o que é recomendado, né? Que os reservatórios de água eles sejam limpos de 6 em 6 meses, né? Será que fazemos isso, né? Com a mão na consciência, fazemos isso, sim ou não, né? Muito provavelmente que não, acabamos esquecendo, tá? Então, só nesse fator, nós já não as concessionárias, entre elas a Sabesp, ela já não garante a potabilidade dessa água, tá? Porque se nós deixamos ela num reservatório onde as condições não são adequadas, e entenda-se essa condição não adequada com mais de 6 meses essa água lá parada no reservatório, as concessionárias já não garantem mais essa potabilidade. Bom, então aí é de onde a água vem, né? Essa primeira parte aí da estação de tratamento de água. Havendo seu consumo dentro dessa residência, né? Dentro dos nossos lares, das indústrias, dos comércios que sejam, há a formação do esgoto, onde vai essa água para a estação de tratamento de esgoto e onde tem uma separação principal entre três tipos dessa água tratada. A água de reuso, como bem lembrada aqui por vocês no começo da aula, o lodo e a água tratada, né, em si, que volta, né, para os rios, lagos e reservatórios. Aí tem um ponto importante, água de reuso. Jamais se usa água de reuso, claro, para consumo, né? E jamais se usa uma água de reuso para fazer concreto, para fazer também cura de concreto, tá? Isso, aos que não viram as disciplinas de concreto, veremos isso, muito provavelmente comigo, né? Eu que costumo ministrar essa disciplina. Não se usa água de reuso para a elaboração de concreto e não se usa água de reuso para fazer-se a cura de concreto. Antes aqui para eu abrir para possíveis perguntas que vocês tenham, pode mandar a presença de vocês, tá? A nossa presença de hoje, mandem aí no meu telefone, vou dar um tempo aí para que vocês mandem tranquilamente a presença. Bom, podem mandar a presença de vocês de hoje. Fico aguardando aqui o término do envio aí da presença de vocês. Para a conclusão de alguns conceitos e a finalização aqui da nossa aula.
Bom, enquanto ainda alguns enviam aí a presença, alguma questão, alguma coisa que vocês queiram colocar? Viram que interessante, né, que na parte do tratamento de esgoto, né, o esgoto doméstico ele vai para os coletores tronco. A gente pode imaginar como se isso fosse uma grande espinha de peixe, né, o coletor tronco, né, das ruas, para um interceptor central, que é quem faz o encaminhamento até as estações de tratamento de esgoto. E aí entra com aquela nossa primeira introdução da aula, o planejamento, né? O planejamento de longo prazo. São Paulo, demais cidades, elas terão o mesmo número de habitantes daqui 20, 30, 40, 50 anos? Quais as projeções de crescimento? Será uma projeção de crescimento ou uma projeção de diminuição dessa população? Haverá necessidade de novas estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, sim ou não? Tudo isso na base do planejamento, né? O planejamento aqui no caso hídrico e o planejamento na questão de saneamento, para que os planos diretores das cidades eles consigam fazer uma melhor distribuição de verbas, e aí inclusive isso para formação de talvez de novos bairros, de habitação, enfim, aí assim sucessivamente. É uma cadeia, né, sempre em cima desse planejamento de não apenas de curto prazo, né, como infelizmente é muito recorrente de se ver, mas sim de médio e longo prazo aí para o desenvolvimento, crescimento aí das nossas cidades e, consequentemente, estado e país. Alguma colocação que vocês queiram fazer dos vídeos, algum posicionamento, algum comentário? Uma pergunta. Sim. Peraí, deixa eu mandar meus irmãos parar de gritar aqui. Beleza. Ô professor, tem um vídeo lá que mostrou que vai passar um túnel, né? Tipo um túnel debaixo do Rio Tietê lá, um negócio assim do tipo. Caramba, legal, pô. Isso, é o interceptor. Eu não sabia, né, que existia esse bagulho. Então. Aí vai aquela questão nossa, né? Para onde vai o esgoto, né? Então é interessante para nós, né? Inclusive ao projetarmos as nossas instalações hidráulicas, é interessante para onde vai. Nós vamos ver aqui depois, quando entrar na parte de esgoto, a parte do dimensionamento das tubulações de esgoto e o dimensionamento do coletor tronco, né? O coletor tronco é quem alimenta esse interceptor, né? Vocês viram lá uma parte bem no começo do vídeo, lá, que a moça que está apresentando, ela fala, aqui sai o coletor tronco, onde eu bati um martelo, tal. Então, nós vamos ver até a parte, né, desse dimensionamento do coletor tronco, e ele alimenta, né, com os dejetos, aí, o esgoto, esse interceptor, e aí ele faz o seu caminho até a estação de tratamento de esgoto. Os dimensionamentos são extremamente tranquilos, tá? Tanto de água fria quanto de esgoto, eles são tabelados em cima da NBR de água fria, em cima da NBR de esgoto, e isso a gente já vai começar daqui 2 aulas, tá? A aula que vem a gente vai primeiro ver alguma recordação de alguns conceitos, aí, de algumas fórmulas de área e volume para dimensionamento de reservatórios. Quem que ia fazer uma pergunta? Que falou que ia... Eu, senhor. Pode falar. Por que a água do mar não é tratada? O porquê, ou se é tratada, se o custo é muito alto, por que acontece que ela não é tratada? Exato. Você na sua pergunta já deu a resposta, né? O tratamento, a dessalinização é um processo muito caro. Em um dos vídeos aí vocês devem ter visto que a pessoa falou que água destilada não é própria a consumo. Então, o que acontece no processo de dessalinização, ele é um processo que acaba destilando a água. Então, você teria que primeiro destilar a água e depois reintroduzir novamente sais minerais para o consumo. Isso é um processo extremamente caro, que no Brasil não é um processo viável, até porque no Brasil, felizmente, nós temos um fornecimento, nós temos aí uma gama, né, de água doce grande, né? Então o processo de dessalinização é um processo que faz coerência, né? Ele é coerente apenas em países que não têm uma gama de quantidade de água doce, assim como o Brasil tem, justamente porque ele é muito caro.
Boa, beleza. Alguma outra colocação, questionamento que vocês queiram? Professor, de nada adianta tudo isso se as pessoas não tiverem a conscientização de não jogar lixo, onde não é devido. De nada resolve se não tiver a consciência das pessoas. Exato, vocês viram lá, né, até a bronca da colega lá da Sabesp, né, vocês viram lá a quantidade de lixo, né, que chega nas estações de tratamento de esgoto. Tampinha de refrigerante, preservativo, o papel em si, o papel higiênico, ele já é um material biodegradável, ou seja, ele já acaba no meio do caminho derretendo, né, o português claro, ele acaba derretendo. Agora, fio dental, preservativo, absorvente, estopa, né? Tinha um vídeo lá mostrando estopa. Não se joga em vaso sanitário, né? Vaso sanitário, Tinha até torneira. calcinha lá. Pois é, verdade. Tinha um vídeo lá mostrava até roupa íntima, né? Então, assim, né, gente, esse tipo de descarte desses materiais não é no esgoto, né? Esse tipo de descarte desses materiais é por outro meio, né? E todo esse processo, né, é um processo que acaba, além de encarecer mais também, né, ele acaba demorando mais, né? Se não tivessem todos esses itens que não eram para estar dentro do esgoto sanitário, talvez o processo fosse mais rápido e com certeza menos oneroso aí para as concessionárias e consequentemente para o consumidor final que somos nós, né? Se vocês pegarem a nossa conta de água, metade dela é esgoto, né? Por quê? Porque você está pagando o tratamento de esgoto, né? Então é metade do fornecimento e tem lá a outra metade o esgoto. Se você tem esgoto encanado, aí na sua residência, na sua casa, metade disso você está pagando pelo tratamento, né? E com certeza, se não houvesse tantos itens que não deveriam estar lá, né? Isso baratearia o processo e, consequentemente, as nossas contas para nós que somos os consumidores finais. Professor, a gente observa que não tem tanto programa de conscientização a respeito desses resíduos jogados no vaso sanitário, né? É verdade, infelizmente não é algo aí que você vê muito aí na mídia, né? Você não vê muito isso em TV, em jornal, né? Isso daí você acaba descobrindo mais quando você vai estudar, né? No caso de vocês buscaram aqui o curso técnico de edificações e a gente acaba dando uma pincelada nesse assunto. E também os colegas que vão para as outras áreas aí, biologia, química, as outras engenharias também, né? Então, quando a gente busca, né, aqui o nosso conhecimento através, no caso aqui do estudo, você acaba descobrindo aí esses fatores. É um ponto que seria extremamente importante, né, ser difundido aí para as pessoas de um modo geral e também já desde do primeiro ensino aí das crianças na escola, né, seria extremamente importante, né, essa conscientização, mas não apenas das crianças, né? A conscientização aí também de nós, né? Que já somos adultos e para podermos passar isso da melhor forma possível dentro de casa, né? Para nossa família, nossos filhos, pais, esposa, né? Isso e assim sucessivamente. Bem pontuado aí a sua questão. Ô, professor. Sim. A gente percorreu todo o caminho da água aí até a chegada nos rios. Em nenhum momento foi falado da água chegando no mar. E como que essa água está chegando no mar? Ele acredita que seja por tubulações muito grandes, igual tem uma ali, acho que em Itanhaém tem uma, acho que em Mongaguá, sei lá. É uma tubulação muito grande, é uma tubulação que provavelmente foi feita pela própria prefeitura da cidade ali. Isso já não está errado? Como que esse esgoto acaba chegando no mar? Bom, veja só, né? O nosso aqui de São Paulo, ele não chega diretamente ao mar, né? Ele pode chegar indiretamente, né? Através dos rios, né? Um rio ele acaba desaguando, né? Num mar, né? Um exemplo aí que a gente consegue lembrar bem aí as tragédias aí de Brumadinho e Mariana.
um dos dois aí acabou poluindo muito lá o Rio Doce. E o Rio Doce depois percorreu, né, e acaba desaguando lá no Espírito Santo, né, se eu não me engano, percorrendo aí um caminho aí de mais de 700, 800 quilômetros. Então é assim que é feito o deságue dos rios, né, ele acaba desaguando nos mares, né. Então o nosso esgoto aqui é difícil a gente dizer que ele diretamente acaba chegando no mar. Agora, se você vai em cidades litorâneas, é muito comum você ver mesmo aí as aduelas, né? Elas chegando nos mares, né? Agora, das duas, uma, ou essa água que está chegando aí no mar, esse esgoto que está chegando no mar, ele já é um esgoto tratado, e aí cai na mesma questão do que nós vimos nos vídeos aqui, caindo num manancial, num rio, falando-se aqui a nível de São Paulo, só que numa cidade litorânea caindo no mar, ou ainda é algum resquício realmente de esgoto sanitário sem ser tratado, sendo jogado direto no mar, no caso, né? O que não pode, né? E aí entra aquela questão que falamos lá atrás, no começo da aula, os desafios que nós, como profissionais da construção civil, temos e ainda teremos, né? Tem muita coisa a ser feita no Brasil. Ao mesmo tempo que o país é um país muito rico, é um país muito pobre, né? É um país muito pobre não necessariamente financeiramente, mas sim também do cultural, né? E entra essa questão aí do desaguar esgoto em rios e mares, né? Isso não é correto, isso é errado. Existe uma infinidade de legislações que condenam isso, e com certeza estamos vivendo aí um processo de melhoria disso, para que no futuro aí não exista mais o deságue do esgoto diretamente, né? É sempre importante frisar isso, nos rios e mares, né? Agora, o esgoto ele desaguando depois de tratado, né? Conforme esse próprio esboço aqui nos coloca, ele nos mostra que o esgoto ele foi tratado e ele está sendo desaguado aqui, né? Tá vendo aqui, esgoto tratado. Aí sim, sem maiores problemas, né? Certo. Bom, senhores, algo mais que queiram colocar, perguntar, questionar? Você vai responder por que não se deve usar água no concreto? Água de reuso? Sim. Sim, posso responder sem problemas. Foge daqui da disciplina de hidráulica, mas ótima pergunta. Vamos lá. A água de reuso, vocês viram o tanto de processo químico, né, que ela passa para sair daquela massa marrom que ela chega, né, nas estações de tratamento de esgoto, né, com o número 1, número 2, o tanto de sujeira que vocês viram que tem, chega uma maçaroca lá, né, tem um dos vídeos lá que até a menina fala, nossa, dá para andar em cima, né, de tão quase sólido que chega aquilo. Bom, e vocês veem também em um dos vídeos que a água fica praticamente límpida, né, no final, a água de reuso. Não de graça, né? É tanto processo químico, tanto produto químico que passa lá para ela ficar daquela forma límpida. E esses produtos químicos, se eu utilizar isso dentro do meu traço de concreto, isso vai reagir negativamente com as partículas do meu cimento, as partículas de areia, a minha brita, e se for um concreto armado, que a maioria das obras que nós temos é um concreto armado, com certeza essa água vai reagir negativamente com as barras, os vergalhões de aço, ocasionando até processos corrosivos e, consequentemente, diminuindo a vida útil da minha estrutura. Então, é extremamente condenável a utilização de água de reuso para a elaboração de um traço de concreto. Entenda-se hoje, né, principalmente quem está iniciando o curso agora, o traço de concreto como o concreto, né, a receita de bolo que faz o concreto. Tá? Então, eu não posso utilizar água de reuso justamente porque essa água de reuso ela não é benéfica, muito pelo contrário, ela vai gerar danos, sérios danos ao meu concreto, principalmente se for um concreto armado. Sim. Então, e qual a água adequada para ser usada? Porque a água também que não é de reuso também passa por um processo também químico. O senhor pode explicar? Sim, é um processo químico, mas é um processo menos
que menos agride o concreto. Afinal de contas, é uma água que nós bebemos, né? Bebemos, estamos aqui todos bons, saudáveis, e é um processo químico que não nos mata, não é agressivo a nós, e consequentemente ele acaba sendo uma água que sim pode ser usada, essa água potável, para a elaboração de um traço de concreto. Beleza. A de poço pode usar, professor, ou não? Via de regra, se você fizer um ensaio nessa água e essa água não tiver agentes químicos que agridam a sua ferragem, o seu concreto em si, sim, sem maiores problemas. Se for uma água potável, entre aspas, sim, sem maiores problemas. Certo. Bom, senhores, vejam então que temos lá uma atividade muito simples, né? 2 perguntas que vocês podem responder direto na plataforma do EAD Box. Não acumulem, tá? Volto a frisar, não deixem acumular, tá? Tem lá o que é ETA e o que é ET, né? Depois desses vídeos, depois desse nosso bate-papo, extremamente tranquilo aí para que vocês respondam. Não se esqueçam que as atividades também têm que estar em dia para que vocês não acumulem com as demais disciplinas e para que vocês consigam e continuem aí efetuando aí o nosso processo de aprendizado e a cada dia aí subindo um degrau, tá bom? Então, sem mais colocações da minha parte, essa foi a nossa aula 2 de instalações hidráulicas, o vídeo aqui que eu estou finalizando, depois eu jogo lá na nossa aula de hoje. E na aula que vem nós já entramos aí com uma pequena revisão de cálculos de área e volume para efetuação de dimensionamento de reservatórios e já entramos também com a primeira parte da água dentro de casa, né? Agora a gente já entra em casa, né? Que é o consumo diário, né? Vocês vão ver consumo diário. Um dos vídeos aí fala, né? Eu gasto tantos litros para uma dúzia de ovos, tantos litros para fazer um vestido, né? E nós, seres humanos, né? Para dimensionamento dos reservatórios, para o cálculo de consumo diário das residências, das indústrias, dos comércios, nós seguimos tabelas que são normatizadas e dentro dessas tabelas tem o consumo, tem o quanto cada ser humano gasta de água por dia, tá? Vou manter um suspense aí porque nós vamos falar disso na semana que vem. Então, um abraço aí a todos, um bom fim de semana e nossa aula hoje é isso, está finalizada. Um abração, até mais. Falou, professor, boa noite. Falou. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Falou, professor, boa noite. Fui. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.